Dando continuidade aos assuntos da aula 11, né? A gente vai entrar quase agora na aula 12, que é o último assunto do professor Nemias. Então, eu vou falar agora primeiro sobre um pouquinho sobre o trabalho de uma força elástica, né? E atrito, o trabalho de atrito também. É, Nesse caso, eu não tinha comentado antes sobre a respeito da força, da força, caso da força mola, né? Da força entre um objeto preso a uma mola. Nesse caso, no caso, nesse caso entra no campo de força elástica. E a força elástica é nada menos do que a força Fe elástica, né? F denotada por Fe, igual a menos Kx, onde K é a constante da mola. Essa constante da mola, geralmente, ela é dada na questão, tá? Ela é Newton por metro. Então, é a força necessária para você comprimir uma mola, dependendo da quantidade de força, por exemplo, 200 newtons por metro, ou seja, ali é a força necessária para você comprimir um metro, né, da mola. No caso, são 200 newtons, né, para você comprimir um metro da mola, nesse caso. Então, a força elástica ela é dada por essa fórmula aqui, menos Kx, que no caso x é a posição do objeto em relação à origem. No caso, a origem eu posso levantar como sendo zero aqui, ó. Se x for igual a zero, né, o bloco está na origem, significa que o sistema está em repouso. Não tem força atuando, não tem força elástica atuando. Essa força F é zero. Se o x for positivo, por exemplo, nesse caso aqui, ó, que o cara está puxando o objeto para a direita, eu estou promovendo um x aqui positivo. Então, quando esse x é positivo, eu tenho uma constante da mola aqui, esse produto dá negativo. Então, esse Fe, essa força é negativa, justamente porque a força da mola, ó, da força elástica na mola, atua no sentido contrário ao do que você está fazendo na direção da posição, entendeu? Em relação à origem. Se o x é positivo, ou seja, o deslocamento é para a direita, a força elástica atua logo no sentido contrário, para a esquerda. Por isso que ele é negativo, tem esse sinal no início, entendeu? Desse modo, ao contrário serve, né? Se eu estou aplicando uma força para empurrar a mola para frente, o objeto para frente, eu estou comprimindo a mola. Se eu estou comprimindo a mola, o x é negativo. Se o x é negativo, ele multiplica com esse menos aqui, ó, da própria forma, e a força elástica é positiva. Nesse caso, a força elástica está apontando para o sentido positivo de x. Então, esse menos aqui faz jus à fórmula, né? E faz jus ao sentido também da força de aplicação que você está fazendo no sistema. Então, essa força aqui, ela é dada em Newton também, tá? Já que o K, ela é dado em Newton por metro e o X é dado em metro também. Então, você tem que prestar bastante atenção nas posições. No caso do trabalho realizado por uma força elástica, eu tenho que o trabalho realizado pela força elástica é dado pelo produto entre a constante da mola vezes o deslocamento, né? Que a mola sofreu esse X aqui, ó, elevado ao quadrado, dividido 2. Como é que funciona esse trabalho, né? O sinal desse trabalho, se ele é positivo ou negativo. Esse trabalho ele é interessante porque envolve o sistema quando tem uma mola, né? Um objeto e uma mola. E essa força, ela é, no caso, essa força é conservativa. Então vocês vão ver lá na frente dos vídeos eu falando um pouco sobre força conservativa. Mas nesse caso, como é que funciona o sinal, né? Preste bastante atenção. Como é que a gente calculava o trabalho antes? O trabalho era igual a força vezes o vetor de deslocamento vezes o cosseno entre os dois vetores, né? Então, quando o cosseno quando o ângulo formava 180 graus, o cosseno era menos 1, né? Então a força era negativa, o trabalho era negativo. Quando o cosseno era zero, o trabalho era positivo, né? Porque os dois vetores estavam na mesma direção. E da mesma forma aqui, ó. Então, quando eu estou puxando o bloco para a direita e a força elástica, ela promove uma força contrária que eu estou puxando. Se você pega tipo um objeto preso a uma mola, onde a mola está aqui em repouso, né? Esse sistema aqui em repouso. Aí eu puxo o bloco para a direita, eu estou sentindo que a mola tá puxando uma força contrária, né? Porque se eu soltar, o bloco vai fazer assim, né? Para frente e para trás, para frente e para trás. Isso se eu não tiver atrito, né? Ele vai fazer esse movimento. Então, esse movimento oscilatório. Então, nesse caso, se eu tenho esse vetor de deslocamento é para a direita, já que eu puxei o bloco da origem para cá, para a direita, para cá assim. Esse vetor é para a direita e a força elástica altura ao contrário, como eu expliquei antes, né? A força elástica é ao contrário. Então, o produto vetorial entre esses dois vetores aqui, ó, é negativo. Desse modo, o trabalho realizado aqui, ó, é negativo, entendeu? Então, desse modo, vocês têm que prestar atenção em relação à orientação, quando vocês forem calcular o trabalho da força elástica. O mesmo serve para quando o trabalho for positivo. Quando é que o trabalho da força elástica é positivo? Desse ponto aqui, ó, se eu soltar esse bloco ele vai vir
para a esquerda, né? Ou seja, o vetor de deslocamento, quando ele partir desse ponto para a esquerda, esse vetor de deslocamento, o sentido dele vai se alternar, né? Ele vai, ao invés de apontar para a direita, ele vai apontar para a esquerda. Porque quando eu soltar esse bloco aqui, ó, a partir desse ponto, o bloco vai vir para a esquerda. Isso significa que o deslocamento está igual a esse aqui, ó, por exemplo. Está igual a esse cara aqui. Mas ignora esse vetor aqui, tá? Nesse caso aqui, quando o cara solta esse vetor aqui, ó, deslocamento, ele começa a ir para a direita, para a esquerda, perdão. Ele começa a ir para a esquerda, porque o bloco, a mola está sendo puxada pelo bloco, né? Pela força elástica do bloco, pela força elástica da mola. Então, desse modo, o vetor deslocamento e o vetor força elástica aqui, ó, eles têm o mesmo sentido. Então, desse modo, o produto vetorial entre os dois, né, já que o cosseno e o ângulo entre eles é zero, positivo, né? O cosseno de zero, já que é 1, então o trabalho realizado durante esse intervalo aqui, ó, quando o bloco está voltando para esse ponto aqui, ele é positivo nesse caso. Então, desse modo, vocês conseguem achar o sinal da força elástica e fazendo a questão, né, em relação ao sentido disso. O trabalho da força de atrito é bem simples, né? Já que o trabalho entre duas forças, o trabalho de uma força é dado pelo produto entre a força, o deslocamento e o cosseno do ângulo entre eles, né? Então o trabalho da força de atrito é dado pela força de atrito vezes o produto entre a distância, o vetor de deslocamento, né? A distância que o bloco percorreu, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito e o vetor de deslocamento. Então é bem simples mesmo o trabalho de uma força de atrito.